Fala pessoas, tudo bem com vocês? Finalmente, finalmente, atendendo a muitos pedidos também, nós vamos terminar a nossa série sobre Plutão na astrologia. Se você está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez, está assistindo essa série pela primeira vez, isso aqui faz parte de uma série de vídeos que a gente começou a fazer o ano passado, 2024, sobre a presença de Plutão no mapa natal. Então a gente começou fazendo ali Plutão de casa 1, Plutão de casa 2, Plutão de casa 3 e foi vindo, né, fazendo essa análise de quais são as possíveis ações de Plutão dentro de um mapa natal. Bacana? Se você não assistiu nenhum ainda, eu recomendo que você olhe seu mapa natal, descubra onde que está esse Plutão no seu mapa, isso qualquer site de astrologia pode fazer para você. Vê ali o posicionamento de Plutão por casas, tá? Vai lá e procura lá na playlist, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o acesso, o link para você acessar a playlist completa. Vê lá, assiste o Plutão o Plutão na casa que está no seu mapa natal. Mas eu recomendo fortemente que você assista Plutão de casa 8, que é um vídeo aqui também. Nesse Plutão de casa 8, eu explico para você não só o que é um posicionamento de Plutão de casa 8, mas eu dou uma ênfase muito mais profunda sobre as ações de Plutão e de casa 8 dentro de um mapa natal. Então, esse vídeo é como se fosse o ponto de início onde você começa a entender o que é uma transformação, o que é uma morte e renascimento que a gente entende que a gente lê como conceitos de casa 8 e especialmente de Plutão. E como você está assistindo aqui pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou professor de astrologia, terapeuta astrológico e criador da Academia Astrológica. E a cada semana a gente tem 2 ou 3 vídeos novos aqui no YouTube para você poder aprender um pouco mais de astrologia e ver um pouquinho mais de como funciona a minha visão sobre a astrologia, especialmente numa visão terapêutica, né? Uma visão de autocura não, mas de como usar a astrologia como uma ferramenta de cura. Na visão de Plutão, e na verdade de qualquer ponto do mapa, a gente tem que fazer a análise individual. Então é muito interessante que você faça seu mapa natal e suas previsões. Mas também aqui na Academia Astrológica tem uma opção muito especial que é a sessão avulsa, a sessão Quiron, que é onde a gente pode abordar um tema específico. Então você quer saber qual que é a atuação de Plutão no seu mapa e como você pode fazer para lidar com isso? Manda uma mensagem para mim aqui embaixo na descrição de todos os vídeos, tem o meu WhatsApp. Manda a mensagem no WhatsApp. Não deixa só nos comentários que você quer fazer uma sessão, quer saber o valor, porque às vezes eu demoro um tempão para ver os comentários e a sua mensagem pode ficar lá para trás. Então quer passar para o atendimento? Manda mensagem no WhatsApp, tá? A gente pode ver nessa sessão Quiron qualquer tema que você queira ver. Pode ser Plutão de casa 8, pode ser Lua em Touro, pode ser relacionamentos, pode ser transição de carreira, pode ser, sei lá, questões de saúde, qualquer coisa que você queira ver especificamente no seu mapa natal, ou de trânsitos, ou de previsões, né? A gente pode ver um tema muito específico, a gente não precisa fazer o trabalho inteiro, tá? Isso independente se você já fez trabalho de astrologia antes ou não, se você já fez mapas, se você não fez, tanto faz. Quer fazer um tema específico, a gente pode fazer. Eu recomendo que você faça. O caminho é mapa natal, previsões, sessões terapêuticas. Esse é o caminho que a gente pode fazer que é mais eficiente. Mas nada impede de você começar pelas previsões ou começar por uma sessão terapêutica, depois faz um mapa natal, que foi coisa assim, o que aconteceu com muitos dos meus clientes, inclusive meus clientes de terapia hoje. Começamos por sessões de terapia, avançamos nessa sessão, fizemos uma pausa e fizemos a análise do mapa natal, depois voltamos para as sessões. Então a ordem ela não é tão importante, o que é importante é você estar mergulhando nesse processo de autoconhecimento. Bacana? Então na hora que a gente faz essas análises, você tem a opção de fazer uma análise exclusiva, o que é muito vantajoso, porque você vai direto ao ponto, tá? Eu, como taurino, Sol em quadratura com Saturno, ascendente virgem, eu gosto de ser objetivo. Então é aquele ponto que te incomoda, vamos falar sobre aquilo, tá bom? Bom, esse vídeo a gente vai falar sobre Plutão de casa 11. E assim, quem me acompanha um pouquinho de tempo já sabe que eu acho a casa 11 meio... meio... Por quê? Ela é uma casa que é bastante impessoal, do sentido de desenvolvimento do self, tá? No sentido de desenvolvimento do eu. Por quê? A casa 11 ela é uma casa de grupos, de pessoas, né? Onde eu vou me reunir com pessoas. Então,
os lugares onde eu vou de happy hour para conversar com o pessoal da galera, ou é a turma do meu curso de astrologia que a gente se tornou amigo, a gente se encontra, ou a galera da academia que vai e se encontra no final de semana e faz não sei o que lá, ou é o clube, né, o clube esportivo que eu vou, ou é o lugar do baile da saudade que eu vou me dirigir, ou é a galera da escola de samba. Então, todos esses lugares onde a gente tem um acúmulo de pessoas em volta de uma mesma ideia, de um mesmo desejo, de uma mesma filosofia, de uma mesma ideologia, é uma coisa de casa 11, tá? O que acontece dentro desse setor é que ele pode ser bastante relevante no sentido de a gente não se sentir sozinho mais, porque afinal de contas, nenhum homem é uma ilha, né? A gente não vive sozinho. As pessoas podem muito bem ficar falando, eu não gosto de pessoas, prefiro muito mais animais quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto de cachorro, né? Essas coisas assim que mostram uma série de componentes psicológicos que eu não vou abordar agora porque acaba sendo muito extenso isso, mas que é uma tentativa de manter afastado a nossa necessidade vital de nos sentirmos acolhidos e pertencentes a um grupo. A gente precisa disso aqui, tá? A gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue viver isolado sem algum tipo de comprometimento mental e emocional. A gente não consegue. A solidão é algo que é muito devastador para as pessoas. Só para você ter uma ideia, olha só como o negócio funciona, né? As pessoas mais malvadas e mais psicopatas desse mundo, que estão presas pelos motivos mais... que a gente não consegue nem imaginar o nível de crueldade, uma forma de punição para mau comportamento das pessoas dentro de um lugar que já é de isolamento é colocar na solitária. Você tira as pessoas do... Olha o nível de como a solidão é um negócio que é absurdamente terrível. Você tira as pessoas de um ambiente completamente violento e psicologicamente perturbador e coloca num lugar completamente isolado, onde ela não tem nem isso, a pessoa tem. E as pessoas acabam ficando meio doidas da cabeça, né? Então, quando a gente tem essa percepção de que a casa 11 é um componente fundamental para a nossa saúde social, psicológica, emocional, a gente tem que, mesmo que a gente não goste de super ficar em meio às pessoas, a gente tem que se envolver de tempos em tempos com grupos, né? Se ligar com pessoas, porque faz bem para o instinto humano, para a sobrevivência humana, estar conectado com outras pessoas, principalmente quando a gente está envolvido dentro de um mesmo ideal. Essa é a casa 11, tá? Por que eu falei para mim que a casa 11 é meio... Porque a casa 11 para mim não é uma casa super poderosa, ela não é super forte, né? Então, só para você ter uma ideia, eu sou uma pessoa que vivo muito bem sozinho. Eu, minha esposa, meus cachorros, a gente tem a nossa rotina, a gente vive aqui no nosso dia a dia e eu não tenho contato com muitas pessoas no sentido de todo final de semana eu tenho que encontrar a galera e sair para comer alguma coisa, fazer um happy hour, trazer a pessoa em casa. Não, a gente prefere uma vida mais pacata, mais fechadinha. Mas mesmo assim, nós temos o nosso contexto social de tempos em tempos. Os principais grupos sociais dos quais a gente convive academia, né? Academia é uma coisa de casa 11, onde você vai lá e você se conversa e você vê todos os dias pessoas que estão ali em busca do mesmo propósito, tá? Então a academia é um lugar onde as pessoas vão para cuidar da saúde, eu vou para cuidar da saúde e lá eu conheço pessoas que estão ali para cuidar dessa questão de saúde, só que é um conhecimento superficial, é um conhecimento leve, eu falo, converso, dou uma risadinha, mas eu acho que 98% das pessoas que eu conheço na minha academia não sabem que eu sou astrólogo. Porque eu não tenho esse nível de contato, de conversa. O outro ambiente social onde a gente se envolve, que constrói essa nossa conexão social, são as feiras. As feiras místicas e medievais que eu e a Carol fazemos. Inclusive, se você está assistindo agora, antes de fevereiro de 2025, estaremos em Brasília. Brasília nada, estaremos em Belo Horizonte na Mystic Fair. Se você assistiu isso depois e quiser me conhecer presencialmente um dia, é só mandar mensagem, descobrir via meu Instagram, ver que feira que eu vou estar, tá? Que a gente acaba trocando uma ideia por lá. Mas o fato é que, dentro desse contexto, eu e várias personalidades que podem não ter
nenhum posicionamento dentro de casa 11, tá? Nenhum planeta dentro de casa 11, e especialmente se não tiver como regente Lua e Sol, tá? É bem possível que a casa 11 não tenha um impacto muito profundo. Ela é necessária, obviamente, mas não é uma coisa que você fica ali constantemente precisando se conectar. Ao mesmo tempo, outras pessoas que têm vários planetas ali dentro precisam disso com muita intensidade, tá? E aqui a gente tem alguns pontos comportamentais que a gente precisava discutir, mas eu não vou me aprofundar nisso agora, porque é um negócio que vai acabar fugindo um pouquinho do nosso tema, que é o Plutão de casa 11, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela como que a gente identifica se esse Plutão de casa 11 é algo que é fundamental, é super importante, ou se é algo que é mais leve dentro do que Plutão consegue ser leve, tá? Então, vamos ver aqui na tela. Bom, então, ó, vamos ver lá, vamos ver este mapa aqui, ó, mapa aleatório que eu coloquei aqui na tela, para vocês verem como que a gente vê de forma diferente essa ação de Plutão. Quando a gente olha para uma casa, a gente vai ver que dentro de uma área específica, que é o que a gente chama de orbe, a gente vê a atuação de um planeta de uma forma muito intensa. Então imagina como se fosse o seguinte, ó. Pensa que você tem que entrar num salão, você tem que entrar numa sala. Num salão, vamos imaginar que você vai entrar num outro ambiente. Você está numa sala e vai passar para outra. Nessa passagem tem um portal, uma porta, né? E para você ir para um lugar para o outro, você tem que passar por dentro dessa porta. Quando você tem um planeta em cima da cúspide de uma casa, quer dizer, você tem uma entidade, um arquétipo, uma sensação, uma imagem que está presente na porta de entrada desse lugar. Então, isso vai refletir a forma como você vai se conectar com todo aquele significado daquela casa. Então, se você tem debaixo do batente daquela passagem uma figura toda escura que representa a morte, com foice e tudo mais, tá ali com aquela aura, né? Aura, aquela fumaça, aquele clima mórbido, esquisito, né? Tudo que dá um impacto. Você tem um tipo de relacionamento com aquilo. Você cria uma relação com aquela situação que é uma relação que potencialmente vai te gerar medos, inseguranças. Que, imagina, você vira aquele negócio, ela dá de cara com um negócio desse, provavelmente você pode ser traumatizado por aquela situação e pode muito bem não querer mais retornar para aquela situação, tá? Então, aqui nesse sentido, o que a gente vai ver? Cada casa tem um espaço específico, antes e depois, que a gente chama de orbe. Essa orbe quer dizer que aquele lugar tem um poder de atração, de atrair os planetas que estão à sua volta para fazer influências dentro dele ali. Então, aqui a gente vê que essa cúspide da casa 11 está mais ou menos em 5 graus aqui, tá? O que quer dizer? Que tudo que tiver 5 graus antes e 5 graus depois dessa cúspide de Libra, já está fazendo um impacto muito grande. É como se você tivesse uma entidade debaixo do batente da porta que você tem que passar para poder vivenciar aquela situação, tá? Na casa 11, dependendo do autor que você estiver lendo, do astrólogo, eles usam de 3 a 5 graus. Eu normalmente uso 5 graus, tá? Então tudo que tem 5 graus antes, 5 graus depois, tem esse impacto nessa vivência dessa casa ali, tá bom? Então, o que acontece com Plutão, com Netuno e Urano, Saturno ainda tem alguma influência, algum comportamento nesse sentido, mas é bem menor. Mas principalmente com Plutão e Netuno, depois que o planeta está posicionado depois de 5 graus da cúspide, a intensidade dele despenca. O que quer dizer que ele não vai ter impacto no dia a dia? Não, não é isso. Quer dizer que o impacto ele sai de 10 para 5, 4, 3, dependendo desse posicionamento, tá? Nesse sentido aqui, ó, você vê que o Plutão ele está bem longe da cúspide da casa 11. Ou seja, se você vai entrar num quarto, num cômodo, e você passa por um batente onde não tem nenhum monstro ali te esperando, mas esse monstro está lá embaixo no salão, bem lá embaixo, bem pertinho da porta de entrada do próximo salão, que é a casa 12. Ele tem um impacto, você vai falar, caramba, o que tem ali no fundo?
Você sente aquela, né? Você sente aquele negócio de arrepiar, você fica com medo. Até eu fiquei arrepiado agora. Né? Você vê aquele monstrão lá no fundo. Tem aquela ameaça, tem aquela sensação. Mas ele não está ali na porta te agarrando. Né? Então a experiência de vida, a experiência de vivência de casa 11 tem esse fundinho, mas ele não tem esse impacto super poderoso. Aqui, nesse mapa aqui, a gente vai ver que esse Plutão, se eu não me engano aqui, ele está vamos porque ele está 2 graus de Escorpião, tá? Se a cúspide da casa 11 é 5 graus de Libra e esse aqui está 2 de Escorpião, quer dizer que ele tem 27 graus de distância. Ou seja, ele está 27 metros longe de onde você experimenta experimenta a experiência mais intensa de casa 11. Tem o poder ali, mas ele não é tão forte assim. Só que uma coisa que a gente precisa pensar é que este Plutão, neste mapa, ele não é forte, absolutamente forte na casa 11, mas ele não é desprovido de poder, tá? Por quê? Ele ainda está fazendo um aspecto de oposição com Mercúrio, que está dentro de casa 5, e isso aqui tem um efeito bastante intenso dentro da casa 5. Mercúrio é regente de Gêmeos, que está aqui na casa 7, quer dizer, impacta os relacionamentos de parceria e o casamento, e a casa 11, que é a casa de profissão. Então o Plutão nesse mapa, ele não é intenso de casa 11, mas ele é muito forte na expressão de casa 7 e casa 10. Tá? Então dessa forma a gente vai analisar essa presença de Plutão. Esse outro mapa que eu trouxe aqui, ó. Esse outro mapa que eu trouxe aqui já é diferente. Vocês vão ver a diferença. Olha só, olha aqui, ó. O Plutão desse mapa, ele está exatamente em cima da cúspide da casa 11, ó. Ele está bem em cima, mas está bem em cima ali, né? Está bem juntinho ali, ó. Está bem em cima da casa 11. Então, essa pessoa, se fosse uma pessoa, ele teria um impacto muito forte de Plutão, porque ele tem que entrar naquela casa, ele tem que vivenciar aquilo e ele tem que passar pelo monstrão que está ali na porta esperando ele. Então, é super intenso, é super forte. Além disso, ele ainda tem um impacto muito forte porque ele faz oposição... Opa! É a setinha que eu quero. Ele faz oposição com o Sol e ele faz oposição com a Lua e ele faz um outro aspecto que a gente usa pouco, ou que a gente ouve falar pouco, que é um aspecto de quincunce com Vênus. Tá? Isso aqui é um impacto super forte na personalidade da pessoa. Tanto na questão de vivência com as pessoas, com os grupos, quanto na expressão individual de realização pessoal e de controle emocional. Ele é super intenso, tá? Isso aqui potencialmente pode ser um tanto quanto problemático na experiência de vida da pessoa, ainda mais porque ela tem ascendente em peixes e Netuno em peixes aqui. Tá? Então a gente tem várias questões um tanto quanto problemáticas aqui nesse mapa, tá? São esses pontos que são bastante significativos. Nessa questão de Plutão de casa 11, o que acontece? Os grupos representam um fator de identificação com a sociedade, certo? Então, quando você tem vários posicionamentos de planetas na casa 11, quer dizer, eu preciso de amigos, eu preciso de grupos, eu me vinculo com essas pessoas e potencialmente eu tenho vínculos sociais ou vínculos de amizade que podem durar a vida inteira, dependendo de que signo e planeta que a gente está falando ali, tá? E isso vai fazer com que eu crie a minha identidade pessoal. As pessoas com as quais eu me relaciono simbolizam os meus interesses, né? Diga-me com quem anda que te direi quem és. É exatamente isso, né? Porque dentro desse contexto de realização pessoal existe uma necessidade de contato com as pessoas. Só que aí a gente tem um problema. E obviamente uma das pessoas que estudou muito e fundamentou isso foi Jung, que falou que quando ele estava no livro dele, O Eu e o Inconsciente, ele está fazendo como é que fala? Ele vai explicar o que é, ele passa o livro tentando criar um conceito sobre o que é o inconsciente. E ele fala que dentro da nossa experiência, a gente tem o inconsciente coletivo e o inconsciente individual. E esses dois, eles se misturam, onde a gente não sabe o que veio primeiro, se veio um, se veio o outro, né? E aí a gente acaba mergulhando e se envolvendo dentro desse contexto social
em que se a gente não consegue descobrir qual que é a origem, como que eu lido com isso, eu posso ser engolido por esse inconsciente coletivo que vem através de vários comportamentos e ideologias que a gente tem no nosso dia a dia. E aí a gente acaba dominado por isso e agindo como se nós fôssemos essa ação. Eu não lembro se foi exatamente ele que disse que é assim, um indivíduo é inteligente, mas uma massa, né, uma população é estúpida. Porque a população não pensa, o indivíduo pensa. Só que se a gente age como a população, a gente não está pensando. Pode ser um pouco, às vezes pode ser um pouco complicado isso, mas se a gente não sabe muito bem por que nós estamos agindo do jeito que nós estamos agindo, a gente acaba se comportando como o ambiente externo e somente como isso. Então, quer ver um exemplo disso aqui? Ó? Se você tem dois grupos, isso é muito coisa de aquário, tá? Aquário e casa 11, tá? Você tem dois grupos. Um grupo tem eu vou ser bem claro assim, porque isso aconteceu absurdamente nos últimos anos e assim, é um negócio que é... Um grupo é de um partido político X. O outro grupo é do partido político Y. E aí as pessoas aderem a essa ideologia de uma forma tão radical, mas tão radical e tão profunda e tão absurda, que elas saem quebrando o pau com todo mundo. A gente vivenciou isso nos últimos 6, 8 anos, né? Como é que fala? É de um engolimento da ideologia do inconsciente coletivo criar essa identidade como sendo uma única exclusiva verdade, e isso adquirir um formato individual, onde até laços familiares são rompidos, cara. Você defender uma ideia, você defender um tipo de pensamento, de comportamento, a gente tem que fazer isso, porque faz parte do nosso comportamento. Mas assumir isso como sendo uma única verdade e agir conforme isso com ódio do outro lado é você ser completamente dominado por um tipo de ideologia sem um posicionamento, sem um olhar crítico sobre comportamentos positivos e negativos, ideias positivas e negativas. O ser humano é absurdamente surpreendente. Ele faz coisas que são completamente inesperadas, mesmo para as pessoas que você convive intimamente há 20, 30, 40 anos. As pessoas são capazes de se surpreender, de te maravilhar e de te frustrar de uma hora para outra. E uma coisa que eu particularmente não consigo compreender é como que as pessoas lutam e odeiam umas às outras com unhas e dentes, defendendo essa ou aquela pessoa, sendo que você nem sabe qual que é o caráter daquela pessoa. Ela está defendendo uma ideia. E essa ideia muito pode não representar quem ela é, mas ela representa o inconsciente coletivo que está sendo manifestado dentro dessa questão. E isso não é uma verdade absoluta. Isso é um pedaço da verdade, isso é uma expressão daquilo. E confiar cegamente numa pessoa a ponto de você afastar pessoas da sua família, pessoas do seu ambiente íntimo, por causa disso é uma falta de individualidade, é uma falta de consciência absurda. Então, quando a gente tem um Plutão de casa 11 forte como esse último que eu mostrei para vocês, que ele está bem na cúspide da casa 11, essa pessoa ela pode ser engolida por essas expressões. Ela pode ser uma pessoa que defende um time de futebol radicalmente, em que a casa inteira dela é desse jeito, só com aquela identidade, e ela odeia qualquer pessoa que use uma camiseta do outro time, mesmo que a pessoa seja uma pessoa incrível, né? Ela pode defender uma organização política, ela pode defender uma organização artística, por exemplo. Qualquer tipo de organização com esse Plutão muito forte ali pode representar um domínio sobre a personalidade da pessoa muito forte, onde ela só se identifica dentro daquele círculo, e aquele círculo precisa ser preservado, porque se ele for rompido é a morte, é Plutão, é a morte, né? E muito provavelmente isso vai acontecer com aquela pessoa. O Plutão, na posição onde Plutão está, ele representa, principalmente na entrada de uma casa, ele representa que a gente vai ter um morte e renascimento dentro daquela questão. Então você vai passar por um processo de frustração e de decepção e de
Imagina se você constrói a sua realidade em torno dessa ideia, em torno dessas pessoas, e você descobre que elas são absolutamente corruptas, malvadas e cruéis, e você achando que o discurso era outro, né? Isso acaba rompendo com todos os seus alicerces e tudo ali desaba. Ao mesmo tempo, também pode ter grupos sociais que são super bons e positivos e construtores e lutadores pela liberdade e pelas ideias positivas. Pode ser um grupo ecológico, pode ser um grupo de voluntariado de rua, pode ser um monte de coisas nesse sentido, pode ser super bom. E a pessoa pode se identificar com isso e encontrar o verdadeiro poder ou um dos poderes que ela pode ter na vida. Pode. Porém, tem que ter muito cuidado para não assumir isso como sendo uma verdade única, porque isso gera vários complicadores, né? Deixa a vida muito mais complexa quando você... Deixa a vida muito mais difícil, rancorosa e ressentida se você age como se aquilo que você está vivendo é a única coisa que vale a pena ser vivida, né? A gente tem que pensar que existem várias verdades diferentes para a gente viver em harmonia com o mundo. Aí você fica muito menos estressado, bicho. Mas muito menos. Também pode representar amigos de poder. Os amigos são a fonte de grande transformação da experiência de vida dessa pessoa. Pode também ter problemas nas relações, no sentido da vida das pessoas, de amigos perderem vida, amigos morrerem por doenças, por violência, por acidentes. Pode também ter experiências traumáticas dentro desses grupos, né? Então, mais uma vez, né? Pensa lá, você está numa manifestação política em torno de partido A, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, né? E aí você está lá, um grupinho específico começa a causar várias rebeliões que muito possivelmente aquele grupo não está ligado com a sua ideia, mas ele está ali envolvido no meio, aproveitando a bagunça que é criada dentro de uma aglomeração de pessoas. Por isso que a gente fala que um grupo de pessoas não é inteligente, mas um indivíduo é. Porque a hora que começa a acontecer um burburinho dentro de um grupo de pessoas, aquele negócio escala de uma maneira tão rápida e tão intensa que não existe controle. Aquele negócio vira um monstro sem cabeça. E aí chega a polícia e começa a bater em todo mundo para poder organizar o caos que aquelas pessoas fizeram, e você e seus amigos são envolvidos no meio do caminho e tomam uma surra. Também alguém se machuca seriamente. E aí você assume outra postura contra a polícia, em vez de ser contra os vândalos que fizeram isso. Isso é uma hipótese, lógico, né? Pode acontecer várias coisas diferentes. Mas você entende como um Plutão de casa 11 bem na cúspide vai ter esse impacto nas pessoas? Os amigos podem ter... A presença dos amigos é a coisa que pode ser mais importante na vida dessa pessoa para ela sobreviver, né? Para ela experimentar a vida da forma mais poderosa, mais intensa possível, com muita paixão e muita excitação, muito cumplicidade, muito vínculo com essas pessoas. Mais uma vez, isso tem que ser feito de forma saudável, onde você não perca a sua identidade, mas você também não viva afastado disso. É você fundir, é meio como se fosse viver óleo na água, mas não exatamente desse jeito. Você tem dois ambientes diferentes que eles podem se mesclar, mas um não se dilui no outro, eles existem como figuras independentes, tá? Essa é a forma mais saudável da gente viver, com essa questão social e individual, nem muito isolado, nem completamente disperso dentro de uma identidade. Beleza? Bom, esse foi Plutão de casa 11. Obviamente, como eu falei lá no começo, isso é uma análise generalizada, que para você entender o contexto de como esse Plutão atua na sua vida e como que você vai agir com ele, você tem que fazer seu mapa natal, especialmente as suas terapias, né? Fazer a terapia astrológica, ou fazer sessões avulsas para analisar especificamente isso, tá? Se tiver dúvidas, pode mandar mensagem. Quer fazer uma sessão? Manda mensagem. Tem sugestões sobre temas? Deixa aqui no comentário que a gente vai conversando e eu vou criando os vídeos ao longo do ano, tá bom? Beijo para todo mundo.